Ele encarou forças sombrias de frente, viu a própria vida escorrer das mãos, e naquele instante, algo inesperado quebrou o controle da morte sobre ele. Nada continuou igual depois disso. Minha vida era uma guerra constante. Todos os dias, sem folga, eu batia de frente com aquilo que tentava governar pessoas, famílias e regiões. Que o Senhor seja louvado. Muitas pessoas já conhecem partes da sua história, mas poucas entendem o nível em que você atuava. Você não era apenas um praticante, era reconhecido como alguém com autoridade dentro do sistema satânico. Chamavam de sacerdote, mas na prática, minha posição era comparada a um comandante responsável por orientar decisões e ações em várias frentes daquele território espiritual. Impressionante! Você estava num ponto tão estratégico que nada acontecia naquela esfera sem antes passar pelas suas instruções. Meu Deus, é difícil acreditar nisso conhecendo você agora, porque você está cheio do poder e do amor de Deus. Talvez nem todos conheçam a sua história. Vamos começar por aí. Conte um pouco sobre a sua infância. Minha infância? Bem, no lado da família do meu pai havia apenas bruxos e feiticeiros. Praticávamos espiritismo, santeria, eles chamam de adoração de santos. Mas isso é só um disfarce, porque no fundo, a santeria é a adoração de demônios. Cresci assim. Aos 7 anos eu via meu pai adorando o diabo dentro de casa. Ele tinha um quarto onde fazia isso. Era possível sentir a presença do diabo ali. Eu ficava perto, olhando pela fresta da porta. Eu tinha 7 anos e via aquela coisa naquele quarto. Algo tão feroz que me deixava paralisado de medo. Eu corria para a sala e meu pai saía de lá e colocava fogo no chão da sala. Depois pegava eu e meus irmãos e nos fazia pular por cima do fogo, dizendo que aquilo era bom para nós. Antes que percebesse, já estava envolvido no ocultismo. Dos 8 anos até os 35, 25 anos da minha vida, mergulhei no oculto. Adoração ao diabo, igreja demoníaca, sendo treinado por bruxos e feiticeiros para operar no mundo espiritual. Sim, e muitos se perguntam como alguém entra nisso. Mas seu pai era muito abusivo e você não recebeu o amor dele. Não, nenhum. O amor de um pai é fundamental, mas isso não existiu na minha casa. Meu pai estava presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Ele nunca aprendeu o que era amor, então não sabia amar a mim ou meus irmãos. Queríamos reconhecimento, um jogo de beisebol, andar de bicicleta juntos, um abraço ao mostrar um boletim da escola. Nada disso existia. Era um vazio enorme. Isso deixa qualquer criança desesperada por aceitação. Com certeza. Todos nós buscamos isso. Jovens, idosos, todos. E você passou por uma espécie de ritual para ser iniciado nesse culto. Sim. Embora meu pai praticasse feitiçaria há anos, minha tia também era bruxa, e ainda é. Minha iniciação no ocultismo aconteceu quando eu tinha 7 anos. Eu estava em um terreno vazio em Brooklyn, onde um prédio havia sido demolido, e um colar caiu do céu. Literalmente do segundo céu. Caiu no chão. As cores eram chamadas de as 7 cores do lado negro, ou os 7 poderes do lado negro. Peguei o colar e coloquei no bolso. Não tive medo, não queriam que tirassem de mim. Então ouvi a voz da minha mãe me chamando. Johnny, vem para casa. Eu estava a quilômetros de casa, não havia como ela gritar tão alto. Hoje sei que foi algo espiritual. Cheguei em casa, coloquei o colar no pescoço, e aquilo foi a minha verdadeira iniciação. Do primeiro e segundo céus, onde as potestades dominam. Depois disso, minha família me empurrou para a leitura de tarô aos 8 anos. E assim mergulhei no ocultismo, até os 35 anos. E você diz que era um general do mundo das trevas. Você realmente se projetava para fora do corpo? Sacrifícios? Que tipo de coisas? Sacrifícios de animais, cortes, beber sangue de animais e o próprio sangue. Vários rituais. Demônios territoriais, demônios superiores, potestades, aprender seus rituais, a linguagem demoníaca, subir na hierarquia conforme o diabo permitisse. Casei na noite de Halloween, um casamento demoníaco. Fazia contratos com demônios que tinham poder de tirar a minha alma do corpo para fazer projeção astral. Fiz todos os rituais possíveis.
O último ritual foi um chamado Sansê, um ritual haitiano. Minha última reunião com o diabo foi depois da meia-noite. Ele apareceu e falou na linguagem demoníaca: "Meu filho, posso falar com você?" Eu respondi: "Claro." Eu estava dividido entre dois mundos. Ele disse: "Você sabe por que Deus nos expulsou do céu?" Eu respondi: "Não." Ele disse: "Porque Deus tinha inveja de nós." Ele saiu. E eu caminhei para casa às 4 da manhã, 10 graus de temperatura, sem sentir nada. Depois disso, Jesus Cristo apareceu. Eu quero te perguntar uma coisa antes de avançarmos. Quando você fazia a projeção astral por regiões inteiras para lançar maldições, às vezes encontrava pessoas orando, invocando o nome de Jesus. Deus me mostrou o mundo espiritual. O diabo tem poder, mas não tem autoridade contra cristãos. Quando eu saía do corpo, percorria regiões onde havia contratos com demônios. Eu lançava maldições, pobreza, homossexualidade, feitiçaria, alcoolismo, marcava os 4 cantos daquela região. Mas havia um grupo de cristãos. Eu chamava de forças especiais, franco-atiradores espirituais. Sabiam orar, sabiam guerrear. Quando chegava em certas áreas, via eles de mãos dadas em círculo. Círculo significa unidade. Você não rompe unidade. Há poder nisso. A oração deles paralisava meu espírito e me expulsava daquele lugar. Eu ficava frustrado porque sabia que o diabo ficaria decepcionado comigo naquela noite. Quero enfatizar o que você disse. Quando encontrava cristãos orando nessas regiões, às vezes, o inimigo faz você acreditar que sua oração não está funcionando, mas Deus é sobrenatural. Toda oração funciona. Esses cristãos sabiam disso. Nada volta vazio quando você usa o nome de Jesus. Nada fica incompleto quando você invoca o nome de Jesus. A oração é destemida, inabalável, poderosa, como uma bomba nuclear sendo lançada no acampamento do diabo. E o diabo é reduzido à idade da pedra espiritual sem poder fazer nada contra você. Se este conteúdo está falando com você, se inscreva. Quando comecei a orar, minha filha estava passando por muitas dificuldades. Eu sempre dizia: "Senhor, e a minha filha? Ela está quebrada por dentro, distante de ti. Fala como o mundo fala, chega a me amaldiçoar." Nessa caminhada de oração, aprendi algo muito profundo. O Senhor me disse: "Cuide da minha casa e eu cuidarei da sua." Então passei a fazer apelos nos cultos, a orar por crianças, jovens, adultos, por todos. Eu orava em qualquer lugar. Onde eu ia, eu clamava. E o que quero mostrar com isso é que a oração tem poder. O inimigo até possui habilidades, mas não domina alguém que realmente pertence a Cristo. À medida que eu intercedia por outras vidas, Deus começou a agir na minha família. Hoje minha filha me pede oração. Hoje ela me procura para buscar direção espiritual. E temos uma relação maravilhosa. Por isso digo: ore pela sua rua, ore pelos vizinhos, ore pela sua comunidade. Se perceber algo errado ao redor, apresente ao Senhor. Declare: hoje isso cai por terra, em nome de Jesus. Clame para que aquele ambiente se torne um lugar consagrado. Transforme o clima espiritual ao redor e Deus transformará a sua casa. Eu conheci uma garota, gostei dela, e ela me chamou para ir à igreja. Eu tentava viver 2 realidades, envolvido com práticas das trevas, mas ao mesmo tempo interessado nela. Eu estava dividido. Eu me sentia comprometido com um lado e começando a amar o outro. Ela morava do lado da minha casa, então eu pensava que seria conveniente. Não era por ela que eu estava na feitiçaria. Eu estava decidido a seguir até o fim, achando que meu destino era o inferno e nada mais importava. Mas Deus tinha um plano. Ela disse: "Se eu parar de sair com outras pessoas e você também, ficamos juntos." E aceitei. Ela era linda, mas além disso, era instrumento de Deus naquele momento. Antes de ir à igreja, pedi permissão ao diabo, porque tudo naquela vida precisava de permissão. A presença maligna apareceu e eu perguntei: "Uma garota me chamou para ir à igreja. Eu devo ir?" E ele disse: "Vá, eles são fracos. Você tem mais poder que eles." Então fui, e muita coisa aconteceu depois disso. Chegou um momento em que me senti tão dividido que pensei em tirar minha própria vida.
Fiquei possuído dentro da igreja, cheguei a agarrar o pastor pelo pescoço e levantá-lo no ar, dizendo que havia ido ali para matá-lo. Alguns tentaram me separar dele, outros começaram a guerrear em oração a meu favor. Pessoas que, pela lógica, deveriam me rejeitar e considerar que eu era a ameaça dali, decidiram clamar por minha libertação. Isso aconteceu 2 vezes. Eu sentia como se fosse puxado por forças contrárias, o inimigo de um lado, Cristo do outro. Achei que estava perdendo a sanidade. Pensei em suicídio, achando que assim minha filha teria o seguro de vida. Eu a amava, mas não sabia expressar. Eu estava destruído por dentro. Certa noite de outubro, ainda sentindo Deus tentando me alcançar, mesmo eu resistindo, voltei para casa após um episódio terrível. O diabo havia me mandado atacar um homem em cadeira de rodas. Eu obedeci. Até o policial que estava comigo chorou de tão pesado que foi. Cheguei em casa e pensei que, se me matasse, nem Deus nem o diabo poderiam me tocar, e minha filha teria o dinheiro. Então falei: Deus, eu não sei quem você é. Jesus, seja lá como te chamam, eu não quero nada contigo. Onde você estava quando minha mãe apanhava? Onde estava quando minha família passava fome? Onde estava quando vestíamos a mesma roupa por anos? Onde estava quando fui deixado sozinho no pátio da escola? Você não me ama. Vou terminar minha missão com o diabo. E eu disse claramente: mostre quem é ou me deixe em paz. Era a primeira vez que eu experimentava depressão. Eu disse: se não for maior que meu pai, o diabo, então vá embora. E adormeci profundamente, como Adão. E Jesus aceitou o desafio. Eu deixei meu corpo, coisa que eu já fazia através de projeção astral, mas dessa vez foi diferente. Fui levado para um lugar real, com endereço: inferno. Entrei em um trem que descia acelerado para lá. Quando as portas se abriram, eu saí dizendo que eu não pertenço a este lugar. O chão parecia vivo. Vi pessoas da feitiçaria que ainda estavam vivas na terra, mas já presas ali espiritualmente. O inimigo tentou me matar naquele ambiente, mas a cruz de Cristo apareceu diante de mim e impediu. Voltei ao meu corpo em 1999. Entendi que aquele era o único momento que Deus me dava para entregar minha vida a Jesus. E Ele me disse: eu sempre te amei. Depois disso, entreguei meu coração ao Senhor. Hoje ministro ao redor do mundo, usando aquilo que um dia foi prisão para libertar pessoas. O reino das trevas age através de ciclos e padrões, e muitos voltam às mesmas correntes porque não quebram esses ciclos. Ensinaram-nos a enfrentar tempestades, mas não a vencê-las. Eu mostro que é possível cortar essas amarras. E antes de encerrar, quero orar pelas pessoas que lutam contra medo, ansiedade, depressão, pensamentos suicidas ou qualquer opressão. Jesus é o nome acima de todos os nomes. Pai, em nome de Jesus, anulamos ataques malignos, destruímos cadeias espirituais, cortamos raízes de tormento, confusão e enfermidade, que o inimigo seja paralisado agora. Que famílias sejam libertas, que vidas sejam restauradas, que cada pessoa receba cura, restauração e libertação pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se inscreva no canal e acompanhe mais testemunhos reais como este.